pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós começamos a estudar o capítulo sobre a primeira Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra. Nós falamos sobre a evolução no processo de produção de mercadorias e falamos também dos motivos que levaram a Inglaterra a ser o país pioneiro neste processo. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos trabalhadores, de como esses trabalhadores eram tratados pelos seus patrões. É importante lembrar de uma coisa, antes de falarmos dos operários. Com as máquinas, as fábricas se tornaram mais produtivas, então tinha uma quantidade maior de produtos à disposição. Lembra da questão da lei da oferta e da procura? Quanto mais produtos eu tenho no mercado, a tendência é que eles fiquem mais baratos. Então, uma consequência positiva da primeira revolução industrial foi o que a gente chama de barateamento dos produtos. Então, os produtos ficaram mais baratos e isso possibilitou com que mais pessoas passassem a consumi-los. Só que assim, pessoas pobres não estavam inseridas nesse contexto. Então, houve um aumento do consumo? Sim, houve, mas não, por parte da população mais pobre. Outra coisa positiva nesse processo, a revolução chegou nos transportes. As máquinas a vapor, adaptadas para cada realidade, claro, chegaram até os trens e as embarcações. Isso fez com que as distâncias fossem percorridas em tempos menores. E algumas pessoas começaram a viajar para várias partes, não só da Europa, como também aqui para a América. As viagens entre Europa e América, que eram realizadas de navio, elas acabaram demorando menos para acontecer. Lógico, era mais de um mês, mas demorou menos do que antigamente. E, de novo, foi uma coisa positiva? Sem dúvida que foi. Mas ela também beneficiou um grupo pequeno de pessoas. Se você não tinha dinheiro para comprar essa passagem de trem ou comprar essa passagem de navio, não tinha como você aproveitar esse benefício. Uma coisa é fato, gente. A população mais pobre sentiu um impacto muito grande no seu trabalho com essas máquinas. Porque lembra que eu falei para vocês a aula passada? As máquinas passaram a ditar o ritmo de trabalho. Então, agora, a pessoa não trabalhava no seu ritmo, ela trabalhava numa fábrica para fazer uma máquina funcionar de acordo com o ritmo dela. E outra, para os burgueses, quanto mais produção, mais lucro. Então, esses burgueses passaram a explorar cada vez mais esses trabalhadores. E aí, nessa sociedade inglesa do século XVIII, formaram-se dois grupos, basicamente. Os capitalistas, os burgueses, os donos das fábricas, os donos dos meios de produção, e outro grupo que era formado por pessoas que trabalhavam nas fábricas, que eram os operários, os trabalhadores ou, como a apostila chama, os proletários. Esse termo proletário é importante. Então, os proletários são os trabalhadores, que eram submetidos a essas condições de trabalho, que nós já vamos falar, dentro das fábricas. E aí, olha como a história é feita de pontos de vista. Nós podemos estudá-la sobre o ponto de vista dos burgueses ou sobre o ponto de vista dos operários. Essa escultura, que foi construída em 1956, está na cidade de Birmingham, na Inglaterra, ela está representando aí três grandes capitalistas, três grandes donos de indústria. O título dessa escultura é Meninos de Ouro. A apostila está descrevendo um pouquinho sobre a história desses três donos de fábrica. Então, olha isso. Deram destaque aos donos das fábricas e não às pessoas que trabalhavam nela. Lógico, os donos das fábricas são importantes do ponto de vista econômico, sim, porque eles trouxeram muito dinheiro para a Inglaterra, mas essa estátua não leva em consideração justamente o que nós vamos falar agora, não leva em consideração a questão dos trabalhadores, a situação a que esses trabalhadores eram submetidos. A vida desses trabalhadores era muito difícil, era muito dura. As primeiras fábricas foram instaladas em prédios improvisados, sem condições de higiene, sem condições de segurança.
A preocupação dos donos das fábricas não eram as pessoas, eram as máquinas. Então, assim, cabe a máquina ali? Ótimo. Algumas fábricas, inclusive, tinham o teto tão baixo que as pessoas eram obrigadas a trabalhar meio curvadas, porque assim, cabe a máquina, tá ótimo, eu preciso que a máquina funcione. Então, era uma situação muito difícil. Não existia nenhum tipo de lei para proteger esses trabalhadores. Eles trabalhavam em jornadas de trabalho exaustivas, de 14, 15, 16 horas diárias. Homens, mulheres e crianças trabalhavam, porque o salário era muito baixo, então um homem sozinho não dava conta de sustentar a sua família, então a mulher tinha que trabalhar e os filhos também tinham que trabalhar. Crianças a partir de 5 anos já eram admitidas em fábricas. E não somente em fábricas, como essa ilustração está mostrando. As crianças trabalhavam principalmente nas minas de carvão, porque lembrem-se que o carvão ele era importante para que as máquinas a vapor funcionassem. E observem essa imagem com atenção. Olha o tamanho do espaço. Então, as crianças, por serem pequenas, elas cabiam em qualquer cantinho, vamos dizer assim. O trabalho na mina de carvão é um trabalho muito difícil, um trabalho perigoso, que ele causa problemas de saúde muito sérios. Além de ter o problema da mina correr o risco de desabar, porque mesmo que você faça uma estrutura de sustentação, como se faz até hoje, esse tipo de acidente pode acontecer. E dentro da mina de carvão, quando você está batendo ali, né, nas pedras com uma picareta para poder tirar o carvão, isso vai soltando um pó, esse carvão vai soltando um pó. E esse pó, que ele é aspirado por essas pessoas que trabalham na mina, ele vai grudando nos pulmões. Imagina uma criança de 5 anos trabalhando todos os dias, sem folga, numa mina de carvão, aspirando essas partículas de carvão. Isso causa uma doença muito séria e que levou à morte muitos jovens na faixa de 18, 20 anos, que desde os 5 anos de idade trabalhavam nessa mina, porque essa fuligem desse carvão, ela vai grudando nos pulmões e vai deixando o pulmão duro. Então, a pessoa acaba morrendo de insuficiência respiratória, porque o pulmão vai perdendo a sua capacidade respiratória. Então, era uma vida muito difícil. Imagina uma criança de 5 anos trabalhando numa mina de carvão. Pensa aí numa criança de 5 anos que você conhece. Ou você com 5 anos de idade. Pensa nisso. E pensa num trabalho numa mina de carvão. De domingo a domingo, tá? Não tem descanso, não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem dia de aniversário, não tem nada. Todos os dias, 13, 14, 15 horas por dia, nessas condições. Dentro da mina de carvão também podia acontecer de ter água ali, passando um veio de água, e aí você tá com o corpo quente, de ficar carregando carvão, e aí você passa naquela água fria, dá um choque térmico, começa a te dar uma série de problemas de saúde também. Lógico, não eram só crianças que trabalhavam nas minas, adultos também trabalhavam. Mas as condições de trabalho nas minas de carvão, elas eram piores até do que as condições de trabalho nas indústrias. Como eu citei para vocês, os salários eram muito baixos. Isso tem a ver com a questão dos cercamentos, lembra? A mão de obra que vinha do campo, dos cercamentos, aquelas pessoas que foram expulsas do campo, elas foram para as cidades. Era uma quantidade enorme de pessoas. Isso foi um ponto favorável para os burgueses, porque assim, gente para trabalhar tem, vou oferecer um salário bem baixo. Eu não sei dizer valores exatamente, né, o que corresponde aos valores de hoje, mas assim, o salário era muito baixo. Assim, nossa, eu vou trabalhar 16 horas por dia para receber isso? A ideia era assim, quer? É isso que tem. Não quer? Cai fora que tem um monte de gente esperando para poder trabalhar. Então, essa população que foi expulsa dos campos pelo cercamento, até já citei isso para vocês, tornou-se mão de obra barata e disponível para as indústrias. Barata porque o salário era super baixo e disponível porque tinha um monte de gente para trabalhar. Então, se você não quisesse, tinha alguém para ocupar o seu lugar. E aí, como eu falei para vocês, o salário já era baixo. Então, o homem sozinho não conseguia dar conta, né, de sustentar a família. Então, a mulher tinha que trabalhar também. Só que o salário de uma mulher era menor que o salário de um homem.
trabalhavam mesmo tanto, nas mesmas condições, só que o salário era menor. A criança também tinha que trabalhar, porque muitas vezes essas famílias tinham muitos filhos. Então, quanto mais filhos, mais gente para alimentar. Só que o salário das crianças era menor ainda do que o salário das mulheres. Então, assim, ai, professor, então não vale a pena trabalhar? Não tinha outra escolha. O salário da mulher era menor que o do homem? Era, mas tinha que trabalhar. O da criança era menor ainda que o da mulher? Era, mas tinha que trabalhar. Ah, então se tivesse um monte de filho era uma vantagem? Não necessariamente. Eram mais bocas para alimentar, recebendo salários muito baixos. E assim, gente, não tinha condições nenhuma de trabalho. A situação era péssima. Como eu falei para vocês, trabalhava-se de domingo a domingo, não tinha descanso, não tinha férias, não tinha nada. Para disciplinar os trabalhadores dessas fábricas, eram contratados capatazes, que castigavam as pessoas fisicamente, como essa imagem mostra. Um capataz está batendo numa criança. Então, assim, está lá trabalhando, né, fazendo a sua função. Você não podia chegar e fazer assim, ai, tô cansado, dar uma encostadinha, descansar 5 minutos. Não tem isso. Se o capataz visse que estava enrolando, ele ia lá e te batia. Só que aí acontecia o seguinte, um homem, né, um adulto, se ele apanha, a possibilidade dele revidar é maior. Então, por conta disso, muitos donos de fábricas preferiam empregar mulheres e crianças. Porque assim, além das mulheres receberem menos e as crianças menos ainda que as mulheres, elas eram consideradas mais dóceis. Então, assim, se um capataz bate numa mulher ou numa criança, ela não vai revidar, ela vai se assustar, ela vai começar a chorar, e se começar a chorar, é capaz de apanhar ainda de novo. Então, em muitas fábricas, homens não eram contratados por conta dessa questão econômica, né, do salário de mulheres e crianças serem menor, e por conta dessa questão delas serem consideradas mais dóceis e mais fáceis de serem disciplinadas. Normalmente, em uma jornada de trabalho de 15 horas diárias, as pessoas tinham 3 pausas de descanso. Eram 15 minutos para o almoço, 15 minutos para o lanche e 15 minutos para o jantar. Desde que a máquina onde você trabalhava não estivesse precisando de uma manutenção. Se caso quebrasse alguma peça ou alguma coisa assim, você, ao invés de tomar o seu lanche, você ia arrumar a máquina. É o que eles chamavam de pausa seca. Aí assim, mas aí a pessoa ia ficar sem comer? Ia. Mas aí ela não pode comer depois? Não, não pode, só no próximo intervalo de 15 minutos. Mas a pessoa não se revoltava? O que você vai fazer? Você vai se revoltar? Você corre o risco de ser demitido. Lembra que tem um monte de gente para trabalhar, então assim, você vai ser o revoltadinho? Você vai perder o seu emprego. Professora, e se a pessoa ficasse doente? Trabalha doente. Não tem esse negócio de, tô doente, não vou trabalhar hoje. Mesmo porque você corre o risco de, no dia seguinte, quando você voltar, você está demitido. Mulheres grávidas tinham que trabalhar ali até a hora da criança estar nascendo. Não tinha esse negócio de, a mulher está grávida, tem alguma condição especial, trabalha até o bebê nascer. Aí, assim, quando ela começava a sentir as dores do parto, meu filho está nascendo, aí vai ter o filho e volta logo, hein? Porque se você demorar para voltar, quando você voltar já vai ter outra mulher trabalhando no seu lugar. Aí, assim, quem vai cuidar do bebê, então? Quem vai cuidar do bebê? Alguém da sua família que não está trabalhando que cuida do seu bebê. Não tinha licença maternidade? Não tinha nada, gente. Nenhum direito. Então, trabalha até o bebê nascer e volta logo. Fica 1, 2 dias no máximo. E, lógico, esse dia que você não foi trabalhar, ele é descontado do seu pagamento. Então, o pagamento já era péssimo. E ainda você fica 1, 2 dias sem trabalhar, né? O seu pagamento ainda será menor ainda. Por conta dessas jornadas exaustivas de trabalho, chega uma hora que o corpo não aguenta, né? Os acidentes eram muito frequentes. Então, assim, vou dar um exemplo de máquinas de tecidos, que eram máquinas grandes. A pessoa está ali mexendo na máquina, né? Um trabalho ali manual, e aí, de repente, dá aquela, sabe aquela pescada? Cansou?
Aí ela prendia o dedo na máquina, prendia a mão na máquina. Aí, assim, era um auê na hora, porque a máquina tinha que parar de funcionar. E aí o capataz, que ficava vigiando os trabalhadores, ele ainda ficava bravo, porque assim, por que você prendeu sua mão na máquina? Olha lá, manchou o tecido de sangue. Aí assim, nossa, mas não tinha, né, preocupação do trabalhador? Não, o cara estava atrapalhando, então você prendeu sua mão na máquina, olha aí, a máquina parou de funcionar. Aí perde dedo, perde mão, aí assim, o capataz ficava bravo porque tinha que levar a pessoa para ser socorrida no hospital. Então, olha o prejuízo que ela causou, porque para o dono da fábrica isso era um prejuízo, a máquina tinha deixado de funcionar. Já pensou se manchou o tecido de sangue, estragou o tecido? Então, para o burguês era, né, um prejuízo. E o trabalhador que se acidentava, foi para o hospital, foi atendido, tal, perdeu um dedo, perdeu a mão, então assim, ó, amanhã quero você de volta aqui. Aliás, o pagamento seu do dia de hoje está suspenso, porque você causou um prejuízo para a fábrica. É um absurdo? Com certeza, mas na época, né, era assim que as coisas funcionavam. E no caso das crianças, o negócio era pior ainda. Imagina uma criancinha pequena, 5, 6 anos, trabalhando numa fábrica, uma máquina gigantesca para o tamanho dela. Às vezes a criança se atrapalhava, ou mesmo por conta de cansaço, aconteceram casos de crianças que caíram dentro da máquina. Aí não é só o dedinho, a criança caiu dentro da máquina. E aí a criança acabou morrendo. Porque, né, uma criança pequena cair dentro de uma máquina. Aí assim, para a máquina, a criança cai lá dentro. A criança morreu, o que acontece? Você pega a criança, coloca em um saco e vai procurar os pais dela. O pai ou a mãe trabalha lá na fábrica tal. Aí a pessoa ia lá, levava o corpinho da criança, chamava o pai ou a mãe e falava assim, olha, aconteceu um acidente, seu filho, tá? Não teve o que fazer. Aí, assim, a mãe desespera, o pai desespera, porque a criança morreu, mas assim, né? Opa, o que está acontecendo aí? Ah, meu filho sofreu acidente, morreu, né? Ah, você vai resolver a situação depois que terminar o seu turno de trabalho. É assim, nossa, mas é o filho da pessoa que morreu então. Se você parar de trabalhar hoje, vou embora porque eu tenho que enterrar meu filho. O seu dia de trabalho vai ser descontado. Ou então, se você sair daqui agora, você não volta mais. Eu era ameaçada de ser demitida. Aí, assim, tem que esperar dar as 15 horas de trabalho. Se você trabalha 15 horas por dia, sim, você vai abandonar seu posto de trabalho para quê? Aí, assim, olha a crueldade, né, gente? O seu filho já morreu mesmo, o que você vai fazer? Então, olha as condições a que esses trabalhadores eram submetidos. Realmente não era uma coisa fácil. Tanto é que alguns trabalhadores desistiram. Tinha gente que ficava doente, ficava seriamente doente, tinha gente que enlouquecia, tinha gente que, por conta dessa carga excessiva de trabalho, com salário péssimo, sem leis para proteger, a pessoa falava, não quero mais, não é isso que eu quero para minha vida. Aí, assim, onde que ela ia trabalhar? Não ia em lugar nenhum. Muitas pessoas viraram mendigos, porque, né, não tem trabalho e também não vai mais ficar se submetendo a essa situação. E o número de mendigos nas grandes cidades inglesas que eram industrializadas também se tornou muito grande no século XVIII. Muitos porque realmente não conseguiram trabalho e alguns que enlouqueceram por conta dessa condição, né, a que era submetido e resolveu desistir, né, não ia trabalhar mais também. Aí você pode perguntar assim, mas professora, esses trabalhadores aguentaram isso tudo calados? No século XVIII, né, então logo no início da industrialização, eles não tinham muito o que fazer, porque ou era isso, ou não tinha, né, como sobreviver. Mas nós vamos ver no próximo vídeo que esses trabalhadores não ficaram calados também, porque chega uma hora que, né, não tem mais como segurar essa situação. Então, na próxima aula, nós vamos ver como esses trabalhadores reagiram, porque tem uma hora também que não dá para aguentar mais. Então, os movimentos de reação dos trabalhadores a essas péssimas condições de vida e trabalho às quais eles eram submetidos. Eu vejo vocês lá, então. Tchau, até mais.